Olá a todos, bom dia ou boa tarde, dependendo, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Essa é a minha participação aí no projeto Lógica e Representatividade. Eu sou Samuel Gomes da Silva, aqui da UFBA em Salvador, estou falando para vocês de Salvador. E agradecendo o convite, né, feito aí pelo @Lógicas Brasileiras, vou falar um pouco da minha vivência com a questão da mulher na matemática, né, uma questão que está muito forte atualmente, aí de 2018 para cá, depois do ICM do Rio de Janeiro, né? E, bom, vocês vão ver que, na verdade, eu vou fazer um acerto de contas comigo mesmo, porque eu nem sempre levei essa questão tão a sério como eu levo hoje, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu estou vendo pelo celular aqui, acho que aparentemente está funcionando, né? Então, esse aí é o título da minha palestra, Existência e Pertencimento. Vocês vão ver por que eu me inspirei para esse nome, né? Existência e Pertencimento, como eu sou de trados conjuntos, acho que tem muito a ver com o que eu faço também. E aí tem esse subtítulo enorme, né? Ou minha caminhada pessoal para uma maior conscientização no que se refere às questões de gênero e de raça, né? Esse é o subtítulo sério. Se eu fosse fazer o subtítulo mais engraçadinho, seria Como um Footnote Mudou Minha Vida. Vocês vão entender por que aí durante a palestra. Então, vamos lá. Né? Eu estou em dívida com o Lógicas Brasileiras desde agosto do ano passado. Né? Estou devendo um blog post. Que eu deveria ter entregue em 31 de agosto, né? Não consegui fazer durante a pandemia e tal. Logo depois começou as aulas na UFBA aqui remotas, né? Então, aproveitar a oportunidade para fazer essa palestra como uma versão audiovisual do que seria esse blog post. Então, desde agosto eu venho pensando nisso aqui, né? Talvez eu consiga negociar com elas para não ter que fazer o post, talvez só um link para esse arquivo e para o vídeo, né? Já estou negociando aqui, né? E eu não vou abordar uma parte que eu achei muito interessante no chamado, né, que a professora Elaine fez para a gente, né, a professora Elaine, que sério, né, que a Elaine fez para a gente, para esse evento, Lógica e Representatividade, né, eu tenho umas tantas histórias de representatividade da lógica na matemática para contar, mas isso pode ficar aí para a parte da discussão posterior, né. E, como eu já adiantei, essa apresentação é mais um depoimento pessoal, um acerto de contas comigo mesmo, tá? Outro arroba que eu gostaria de destacar, né, esse arroba, acho que me coloca como eu estou hoje aqui, vivendo em Salvador, essa aqui é a Roma Negra, né, a cidade mais negra fora da África que tem no mundo, né, e, bom, esse é o logotipo aí do grupo de matemáticas negras, que é um grupo que vem surgindo aí, né, uma das líderes é uma colega minha aqui na UFBA, que é a Manuela Souza, que eu também tive o prazer de ser professor dela, né, inclusive eu pedi autorização para usar a foto dela, usar essa mensagem, ela falou, não esqueça de falar que você deu aula para superpoderosas, né? Ela fazia parte de um grupo de 4 estudantes muito fortes, que eram as chamadas superpoderosas, né? Dessas, 2 estão na UFBA trabalhando, uma outra está no Maranhão, a quarta não lembro bem agora, tá? Mas, enfim, e vejam que é daí dessa maravilhosa figura que eu peguei o existência e o pertencimento, né? São os símbolos que tem aí nos brincos dessa divindade africana aí que nos apresenta, né? Então, hoje eu estou aqui inserido num ambiente em Salvador em que existe um movimento feminista, existe um movimento feminista negro, o que é muito importante também. E não só na matemática, aqui na UFBA a gente tem um movimento que envolve mulheres nas ciências exatas, mulheres negras nas ciências exatas, tá? Além da Manuela Souza, a gente tem a Simone Moraes, que é uma colega minha aqui do departamento, também bastante ativa, vocês podem encontrar palestras delas pelo YouTube. E tem uma professora de Química muito forte também, que é a Bárbara Carini, da UFBA. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver palestras ótimas da Bárbara Carini sobre essa questão da mulher nas ciências exatas, em particular da mulher negra, tá? Então, além do arroba Lógicas Brasileiras, também indico aí para todo mundo o arroba Matemáticas Negras. Bom, queimando o próprio filme, né? Andaram falando por aí que quem se preocupa com diversidade está querendo fazer promoção pessoal, basicamente, né?
Eu estou aqui fazendo o contrário, eu vou queimar meu próprio filme, relembrando de tempos não tão distantes, infelizmente, em que as questões de gênero e raça não eram para mim tão importantes quanto são hoje, né? Tendo nascido e crescido na periferia de São Paulo, lá em Pirituba, né? Abraço ao pessoal de Pirituba. Eu sempre tive muito consciente e muito próximo das questões relacionadas à classe social. Isso, para mim, estava internalizado desde sempre, né? Necessidade de oportunidades para o pessoal das periferias, ensino noturno, escolas em tempo integral sempre que possível, combate ao trabalho infantil. Essas questões sempre estiveram muito claras para mim desde sempre, tá? Eu mesmo, tendo estudado em escolas públicas por toda a vida, escolas estaduais, eu fiz o ensino médio noturno, comecei a estudar à noite a partir do ensino médio, e o meu curso de licenciatura na USP também foi noturno, tá? Eu fiz a faculdade e a universidade pública fazendo um curso noturno, tá? Trabalhava de dia, ou no Museu de Ciências, ou dando aula mesmo também na rede estadual de São Paulo. E gênero e raça, né? Estando assim tão ligado às causas sociais, né? Militei no movimento estudantil secundarista logo após o final do regime militar, né? Na minha adolescência. Aí a pessoa se considera um grande progressista, né? Nossa, né? Com certeza a pessoa não é machista, não é racista, né? No entanto, hoje eu vejo que, no mínimo, eu não levava tão a sério essas questões quanto deveria levar, principalmente a questão do não machismo. E isso foi acontecendo até bem depois da minha adolescência, né? Policice e humor, né? Quem me conhece, quem está vendo pela primeira vez um vídeo meu, vê que eu estou tentando ser bem-humorado aqui, né? Eu procuro sempre em palestra, seminário, fazer apresentações bem-humoradas, conto algumas piadas, boa parte delas não são tão boas, né? Mas a gente tem que policiar o humor, né? A gente não pode fazer piada de tudo, né? Em particular, a escolha dos temas com os quais a gente faz piada pode indicar o quão a sério levamos um assunto ou outro. Então, vou relembrar aqui 2 dos pontos mais baixos da minha vida, né? Que aconteceram mais ou menos quando eu ingressei na UFBA em 2006, tinha 35 anos de idade, já não era menino, portanto. E nesses primeiros anos de UFBA, aí, mais ou menos 2006, 2009, eu cometi 2 pecados enormes, que eu me arrependo enormemente hoje, né? Primeiro, eu fiz uma piada, não pesada, mas muito de mau gosto, sobre uma certa suposta característica da beleza da mulher, né, digamos assim, para um grupo de alunas formandas que vieram todas arrumadinhas para tirar a sessão de fotos da formatura e tal. Aí eu, falei uma bobagem homérica, né, uma coisa assim muito feia, né? E lá para 2008, 2009, durante um seminário na USP, imagine, eu fiz uma piada de tão mau gosto, que acho que até ficou pesada mesmo, sobre o que seria o papel da mulher na ciência brasileira, né? Não vou detalhar exatamente o que eu disse, porque eu sinto muita vergonha dessas 2 piadas, né? E ainda mais difícil para mim é que pessoas muito importantes hoje no movimento de mulheres na matemática estavam presentes nesses dias, né? Então, shame on me, enfim, né? Bom, estudantes não iam dar bronca em mim, né? No mínimo reclamaram um pouco, né? No máximo reclamaram um pouco, mas no seminário da USP, uma jovem professora lá me deu uma bronca homérica, né? A qual eu só consegui responder meio balbuciante, é só uma piada, é só uma piada. Mas não é só piada, né, gente? Obviamente. Estava claro ali que eu não levava tão a sério um monte de coisas que eu deveria levar, né? Então, eu fui absorvendo essa bronca aos poucos, fui tentando mudar a minha postura com relação à questão feminina na matemática, na ciência, na sociedade, né? A gente tem que aprender algumas coisas, né? Não basta você se achar progressista. Nossa, eu sou uma pessoa razoável, progressista e tudo, sou ligado às causas. Não. Pensa um pouco. Reflita. Enfim. E eu tenho provas físicas desse meu aprendizado. Vou apresentar um estudo de caso para vocês, né? Então, dentro do meu próprio trabalho, eu tenho vestígios aí que até pelo menos a segunda metade de 2012 eu ainda tinha muito que aprender aí no assunto. Pelo menos em 2017 a ficha já tinha caído por completo, né? Inclusive a ficha caiu em público, vou comentar para vocês aqui. E esse momento libertador da ficha caindo ocorreu na segunda metade de 2017, durante a preparação, principalmente durante as apresentações dessa palestra aí que eu fiz, que é o P igual a T, uma rara instância de igualdade entre ordens do infinito. Então, vou me dar o direito de contar essa historinha para vocês. Artigo no Quanta Magazine, né? Esse artigo aí saiu em 12 de setembro de 2017, né? A Quanta Magazine faz excelentes reportagens sobre ciência, sobre matemática, sobre física, enfim.
E aí fizeram essa reportagem sobre essa igualdade P igual a T, não vou entrar em detalhes quem é P, quem é T, né? São certos cardinais definidos a partir de subconjuntos naturais, combinatória infinita, tríados conjuntos, né? Com um pouco de topologia, que é o que eu faço, eu sou topólogo conjuntista, digamos assim, essa é a minha formação. E aí é uma diversão, né? Veja o título, né? Matemáticos, ao medir dois certos infinitos, chegaram à conclusão que esses dois infinitos são iguais, né? E aí tinha essa simpática foto com fitas métricas, né? Adorei essas fitas métricas, né? Vamos medir os infinitos, né? E esses dois são iguais, né? Bom, saiu essa reportagem, em 2 semanas eu fui soterrado por pedidos de vários colegas para que eu preparasse uma palestra sobre o tema. Por quê? Porque desde o meu mestrado eu trabalho com esse tipo de cardinais, todo mundo sabia disso, né? Inclusive, uma das minhas grandes amigas da matemática, que foi minha contemporânea no mestrado e doutorado, é da minha área também, que é a Irene Castro, uruguaia, agora radicada no Brasil, trabalha em Belém. Ela, quando apresenta seminários, e de vez em quando aparecem esses, são chamados pequenos cardinais, né? Quando aparece no resultado lá que ela está estudando algum desses pequenos cardinais, ela fala, bom, aqui tem um desses cardinais do Samuel, né? Então, eu sou tão próximo desses cardinais que as pessoas acham que são os cardinais do Samuel mesmo, eu aceito de bom grado, então bola para frente. Então, fui lá eu, em 2017, preparar uma palestra sobre P igual a T, né? Bom, apesar de ter saído na mídia, digamos assim, em 2017, essa igualdade entre P igual a T já era um problema em aberto com mais de 50 anos na época, o impacto na área foi tremendo, uma coisa assim de mudança completa, de divisor de águas, o que vocês quiserem chamar, né? Enfim. Mas para a gente que trabalha no dia a dia com esses cardinais, os rumores começaram a aparecer já em 2012, tá? Eu observo para vocês que a submissão do paper no archive da prova, né, que é de Sharon Shelah, que é um grande teorista de conjuntos e teorista de modelos também, muito conhecido em lógica matemática, um cara que tem mais de 1000 artigos publicados, um desses monstros da área, né? E com quem foi o artigo, né? O que se dizia na época, lá no longínquo 2012, né, era assim, Shelah e um estudante de pós-doc dele provaram que P é igual a T, né? As pessoas nem se preocupavam em falar o nome da menina e tudo, né? Não, Shelah, grande Shelah, né? Shelah e um estudante de pós-doc dele provaram que P é igual a T, né? Esse aqui é o post do artigo no archive, né? E aí estão Maliares e Shelah, os autores, né? Vejam que o resumo tem 3 linhas só, um dos melhores resumos que tem de artigos, né? Que falam, resolvemos 2 problemas abertos há muito tempo, um de tríados modelos, outro de tríados conjuntos, né? Eles também observam que é um problema também de topologia, a questão se P é igual a T ou não. É um dos mais velhos problemas nos cardinais invariantes do contínuo, e nós resolvemos os 2 problemas, mostrando que eles são casos particulares de um outro problema, que a gente resolve completamente por métodos da teoria dos modelos. Uma burdoada desse artigo, senhoras e senhores, né? E, de fato, quem é essa Maliares? Ninguém sabia quem era Mariette Maliares, né? De vez em quando, né, a pessoa fazia um Google lá, aparecia a foto dela em congresso, mas ela estava na 2ª ou 3ª fila, discreta, enigmática, muito reservada, assim, tal, né? Então, ninguém sabia, em 2012, quem era Mariette Maliares, né? Era mais fácil estudantes que iam em congressos e que tinham contato com ela, todo mundo como estudante, esse pessoal conhecia. Os professores, acho que ninguém conhecia ainda. Bom, a versão final do archive foi finalizada só em 2015, depois vocês vão ficar com acesso a esse artigo, tem lá todos os dados nessa figura que eu coloquei. E em 2013 saiu um artigo só com o outline das demonstrações, as demonstrações estão no paper do archive, né? Saiu um artigo no Proceedings da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, e eu tive a honra de fazer a resenha desse artigo para o Central Blattmat, né? Tá aqui a resenha que eu fiz, aí embaixo está aí, depois vocês podem ver, acho que agora não deve dar para ver, né? Mas quem fez a resenha foi um certo Samuel Gomes da Silva de Salvador, né? Então, eu me orgulho dessas minhas pequenas participações, né? Eu procuro ser meio Forrest Gump nessa história, né? Sou um coadjuvante, mas eu estava vendo tudo acontecendo e participando aqui e ali, né?
como membro da comunidade entre os conjuntos. Né? Essa demonstração de que P igual a T rendeu aqui já na primeira linha Mariante Malhares, né? E a Shelah o prêmio Hausdorff de 2017, que foi entregue na 6ª Conferência da Sociedade Europeia entre os Conjuntos, que foi realizada em Budapeste, né? Aí os dois no centro são esse que é o monstro, Sharon Shelah, com essa simpática camisa colorida. Aí do lado esquerdo está o Istvan Juhas, húngaro, que era o presidente da Sociedade Europeia de Conjuntos, e do outro lado, não me engano, finlandês, né? O Jouko Vanhanen, também outro lógico bastante reconhecido, tesoureiro da Sociedade Europeia de Conjuntos. E eu estava lá para conferir, eu estava em Budapeste, nessa conferência, até coloquei a mesma camiseta, né? Sou eu. Estava lá eu em Budapeste quando esse prêmio foi entregue, né? Muito contente de ter participado desse momento também. Bom, a tal nota de rodapé. O que é a história da nota de rodapé? Exatamente naquele segundo semestre de 2012, estava uma greve nas federais, né? O pessoal fala que não tinha greve no governo Dilma, tinha, sim, né? Aconteceram greves no governo Dilma também, então nesse segundo semestre de 2012, estando em greve, a gente aproveita para fazer um paper, né? Esse paper foi publicado só em 2014, e eu fiz um comentário aí sobre 2 elevado a capa, para certo valor de capa, né? E como footnote, eu observei que essa observação, né, que eu fiz poderia tornar-se obsoleta, dado o recente anúncio no Archive de que Shelah e Malhares finalmente teriam provado que P igual a T, né? Essa figura aí eu estou colocando aqui, mas também usei nessa palestra de P igual a T que eu fiz em 2017, né? Então, estava lá essa figura, né? Quem pegar esse arquivo depois vai poder ver que tem exatamente isso que eu falei aí em português, está em inglês no footnote, publicado em 2014, mas feito lá para agosto, setembro de 2012, né? Outubro, acho, enfim. E aí a grande ficha cai. Né? Essa aí é uma charge sensacional do Laerte sobre a grande ficha. Algumas faltam cair para mim, algumas faltam cair para muitas pessoas, né? Mas algumas fichas sempre caem por aí, a gente tem que estar atento para esses momentos, né? Por que que eu falei do Shelah primeiro? Né? Eu tinha escrito lá na nota de rodapé, no footnote. Shelah e Malhares, finalmente. Por que que eu falei do Shelah primeiro? Em matemática, pelo menos, a gente tem sempre clareza. A ordem dos autores é alfabética. Então, nem por isso sequer eu tinha algum motivo para, naquela nota de rodapé, falar primeiro no Shelah, né? A verdade é, e me doeu muito perceber isso em 2017, é que eu não tinha nenhum motivo para citar Shelah em primeiro no meu footnote, né? Aí eu percebi, como parte dessa queda de ficha, né? Eu tinha escolhido citar primeiro o homem, o pesquisador mais velho e mais famoso. Foi uma escolha que eu fiz, né? Aí a libertação no auditório da UFBA. Quem for no próximo EBL vai conhecer o auditório da UFBA, foi lá que termina essa história, né? Eu fui percebendo e me incomodando desse footnote nas apresentações dessa palestra, né? Comecei a apresentar essa palestra em outubro de 2017, a primeira vez foi em Ilhéus, né, na UESC. Mas quando eu apresentei essa palestra na Semana de Matemática da UFBA, isso foi no final de novembro de 2017, aí eu não aguentei, tive uma epifania na frente de todo mundo, né? Fiz um meia-culpa público, né? Reconheci que a escolha que eu fiz em 2012 não fazia sentido nenhum, né? E que definitivamente eu estava tão incomodado com aquele footnote como estava escrito, eu me via naquele momento muito mais atento a essa questão da presença da mulher na matemática, a qual necessita, obviamente, de apoio, mas pelo menos e sempre de reconhecimento, né? O momento foi mais emocionante para mim ainda, porque estavam presentes a minha querida amiga professora Manuela Souza, minha colega de departamento, que hoje é uma das lideranças do movimento das matemáticas negras, né? Foi minha aluna de graduação nos meus primeiros semestres de UFBA.
E eu tinha, na época, ainda na audiência, 2 orientandas de mestrado presentes, no caso, as primeiras meninas que eu estava orientando no mestrado, já tinha orientado 4 meninos, né, 4 estudantes homens no mestrado, estava pela primeira vez com 2 orientandas de mestrado, uma delas trocou de área depois, foi para geometria, mas a outra concluiu o mestrado na área, segue comigo até hoje, e a estou orientando atualmente no doutorado, e é minha primeira orientação de doutorado, ponto. Né? Eu fico muito contente que eu vou poder dizer que o primeiro estudante de doutorado que eu orientei, na verdade, foi um estudante. Né? Estou muito contente em poder falar isso. Né? Não digo o nome da minha aluna, porque ela é muito reservada e muito tímida, então melhor nem falar o nome dela, mas quem for para o próximo EBL em Salvador, a gente vai colocar ela para ajudar, e aí vocês conhecem, aí vocês podem perguntar para ela histórias minhas de orientação do ponto de vista dela. Enfim. Bom, e Mariante Malheres, né? Aquela desconhecida estudante de pós-doc de Shelah em 2012 já era reconhecida mundialmente em 2018. Ela foi uma das plenaristas do painel de lógica e fundamentos no ICM Rio em agosto de 2018. Ela já era uma pesquisadora reconhecidíssima, né? Professora na Universidade de Chicago, né? Uma matemática de primeiro time, hoje em dia, reconhecidamente, né? E ela também participou do encontro satélite de lógica matemática que foi realizado no MAC, né? Aquele prédio sensacional com formato de disco voador em Niterói, no final de semana posterior ao ICM do Rio de Janeiro, né? Inclusive, foi graças a um contato meu e dela, pessoal, ali em Budapeste, em 2017, que a gente conseguiu juntar esforços, né? A Sociedade Brasileira de Lógica e essa incrível sociedade com nome complicado, DLMPST, que é quem está fazendo as propagandas aí do World Logic Day, né? Aquele site que está recolhendo todos os eventos pelo mundo, essa sociedade internacional de visão de lógica matemática e um monte de outras coisas aí, tal, essa sopa de letrinhas aí. E aí a SBL e a DLMPST juntaram esforços para fazer esse evento satélite em 2018 lá em Niterói, mas começou tudo numa conversa pessoal minha com a Mariante Malheres em Budapeste em 2017. Né? Oportunidade, gente, eu falei aí em apoio e reconhecimento, mas uma das grandes palavras aí é oportunidade, né? Aí tem uma das atrizes negras, né, mais sensacionais que existem no mundo hoje em dia, que é a Viola Davis, né? E aí no discurso de aceitação do Prêmio Emmy de 2015, ela falou, né? A única coisa que diferencia as mulheres negras de qualquer outra pessoa é a oportunidade, né? Eu vejo por aí traduções, a única coisa que diferencia as mulheres negras das outras mulheres, mas pelo texto aí é o que diferencia as mulheres negras de qualquer outra pessoa, né? É a oportunidade. As pessoas têm que ter oportunidade. Se eu lá na minha adolescência, fazendo passeatas no Grêmio Estudantil e tal, tinha tanta clareza que as pessoas da periferia têm que ter oportunidade, gente, muito mais gente tem que ter oportunidade também. Né? É a coisa do Black Lives Matter, né? Aí a pessoa fala, não, todas as vidas importam, né? A gente tem que falar, a situação do bombeiro, né? A casa que está pegando fogo é essa. Se todas as casas importam, a gente teria que jogar água em todas as casas da rua. Não, a gente tem que jogar água na casa que está pegando fogo, né? Então, se fala muito do racismo estrutural, né? Existe um machismo estrutural também, que eu me descobri como vítima não, como perpetrador disso há 10, 15 anos atrás, né? Então a gente tem que ouvir esses clamores, né, por oportunidade, né? No final da palestra eu vou lembrar existência, pertencimento, né? Tem essas palavras que a gente tem que manter vivo na nossa prática diária, né? Vou aproveitar a oportunidade e falar um pouco sério aqui, né? Você, caro colega homem, né, principalmente os de matemática, que eu conheço melhor por proximidade, né, se você ainda acha que tudo isso sobre a presença da mulher na matemática é puro mimimi, né, e vários colegas já me falaram isso, e às vezes o certo seria reagir automaticamente numa situação dessa, às vezes é difícil, né, mas já ouvi muito colega matemático falando que não, isso é tudo mimimi, não sei o quê, ainda dá tempo de você mudar de ideia, viu, meu colega?
né? Você que sempre se achou tão progressista, tão preocupado com as causas sociais, tão cheio de virtudes, né? Tem que ampliar seus horizontes, né? O mundo mudou e certas questões não podem mais ser ignoradas, né? Nos últimos 6 meses eu vi que existe a coisa do esquerdomacho, né? Então eu tenho medo de que, com meus 30 e poucos anos de idade, eu era um esquerdomacho. Tomara que não, né? Mas enfim, né? Pelas histórias que eu contei hoje, talvez eu tenha sido um esquerdomacho em algum momento da minha vida, né? Enfim, né? Vamos lá, vamos organizar um congresso, né? Recentemente foi perguntado na lista de lógica, uma pergunta feita com boa vontade, não era ninguém querendo brigar, né? Foi perguntado lá se o que deveria ser feito, então, é fazer com que as apresentações em um congresso tenham obrigatoriamente metade dos trabalhos apresentados por homens e metade dos trabalhos apresentados por mulheres? Foi feita essa pergunta, né? Aí, veja bem, né? Eu vou até aproveitar para beber uma água, né? Veja bem, ninguém, né? É que nem aqueles memes que o pessoal de hoje em dia faz, né? Ninguém, 2 pontos e nada, né? Ninguém está propondo isso. Ninguém está propondo isso. O que não faz mais sentido, e a pessoa tem que se ver nesse novo mundo, no que está acontecendo, o que não faz mais sentido é que o extremo oposto aconteça e todo mundo acha normal. É isso que não pode acontecer mais, né? A gente não pode ter congressos e mais congressos, e workshops e mais workshops, onde apenas homens apresentem, né? Onde apenas homens tenham participação nos comitês organizadores, e científicos, eu dou destaque para os científicos aí, tá? De uns 5, 6 anos para cá, vem aumentando essa preocupação de não, vamos colocar sempre mulheres no comitê científico, tem mulheres para colocar nos comitês científicos, né? E esse é um ponto que às vezes eu escuto, não, isso é mimimi, não sei o quê, ai, né? Enfim, né? Ou convidar alunos para orientar, né? Você deve estar acostumado a convidar os melhores alunos da sua turma para orientar em iniciação científica, por exemplo, né? Você já pensou em dar atenção para as meninas da sua turma? Um olhar esse público que às vezes está lá escondido, porque estão em menor número, né? Em exatas, muitas vezes estão em menor número mesmo. Mesmo que eventualmente existam outros estudantes homens com melhor desempenho, né? Se você é muito ligado em meritocracia, não sei o quê, né? Sei lá, né? Será que não valeria a pena orientar uma menina para incentivar mais alunos a se dedicarem para a ciência? Né? Imagina um executivo de vendas que todo o argumento de vendas dele fosse só para metade da população, né? Gente, mulheres são até um pouco mais que a metade da população. Vocês vão esquecer esse público? É isso que vocês estão propondo? Né? Ainda mais em matemática, né? Historicamente, o número de mulheres é menor, né? Agora, se acontece isso por acaso, né? Aí tá aí a palavra, oportunidade, 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 né? Coloquei aí pequenininho, porque não cabia mais, né? Mas certas práticas, né? Disfarçadas como tradições ou coisas naturais, né? Essas práticas são práticas, não vão mudar sozinhas, tá? Você tem que participar, meu filho. Tem que participar. Você já pensou em estimular meninas na escola básica mesmo para que sejam cientistas, né? Isso eu mesmo nunca fiz, talvez por falta de oportunidade, né? Essa coisa de ir nas escolas públicas do ensino médio para falar sobre matemática, ou sobre filosofia, ou sobre computação, tá? Mas eu gostaria muito de fazer, e eu acho que é um ponto importante esse, porque é nas escolas que aparecem pela primeira vez essas historinhas de que matemática é para meninos, né? Essa coisa rosa e azul de hoje em dia, né? Enfim, né? Ou que, em geral, ciências exatas são para meninos, né? Aqui eu tenho uma história lindíssima, tenho que me segurar para não ficar emocionado. O matemático francês Etienne Gies é possivelmente o maior expositor vivo no que se refere à palestra de divulgação matemática. É um monstro da palestra, né? E, para sorte nossa, fala português fluentemente. Por conta de ter feito serviço militar no INPA na sua juventude, né? Na França tinha isso, de vir matemático jovem trabalhar no INPA, uma história mais ou menos conhecida, né? Então ele esteve no ICM Rio 2018 e deu uma palestra com um público majoritariamente formado por meninos e meninas, né? Medalhista de Olimpíada de Matemática, assim, centenas, literalmente centenas de meninos de camiseta azul com o logo da OBMEP, né? Da Olimpíada Brasileira de Matemática para estudantes da escola pública, né? E a palestra falava sobre flocos de neve, né, a matemática dos flocos de neve, né, começava catarticamente com uma cena do filme Bye Bye Brasil, né,
em que o personagem do José Wilker falava, né, nós no Brasil sentimos falta de desenvolvimento, de civilização, de não sei o quê, e isso acontece porque no Brasil não neva. Né? O sonho do brasileiro é que nevasse no Brasil, porque a neve traria a civilização. Uma cena sensacional, e ele coloca essa cena no começo da palestra, né? Bom, depois de 1 hora de palestra, ao término da exposição, esse monstro da palestra aí falou sobre um sonho, né? Coloquei aí o link para você procurar, chama Geometria dos Flocos de Neve, você encontra no YouTube, aí você pode aí pelo link conferir, né? Se é mesmo o mesmo vídeo ao qual me refiro. O que ele fala? Eu posso sonhar, né? Eu sonho que algum medalhista dessa sala vai continuar essa pesquisa. E meu sonho seria ainda mais bonito se fosse uma medalhista. Vamos tornar real meu sonho. Eu estava lá. Emocionante. Enfim. Memes. Vamos para coisas mais leves. Memes. Um meme postado recentemente por um estudante de pós no Twitter, não lembro a área, né? Não era exatamente essa foto, mas era parecida, era da série Gambito da Dama também, né? Aí o que falava? Eu em toda conferência científica que eu vou, né? Aí tá aí a Beth Harmon da série, que é a maravilhosa atriz Anya Taylor-Joy, né? E tá lá ela sozinha, é a única mulher presente, né? Você olha, só tem homem, né? Então, vamos lá, caro colega matemático aí, pessoa tão razoável, né? Você nunca pensou que uma jovem estudante aí num congresso, workshop, seminário do seu grupo, né? No qual só estão meninos assistindo e só estão homens apresentando. Será que ela não vai pensar algo como esse ambiente não é para mim? Será que não pode acontecer isso? Não seria muito melhor se tivesse alguém com que ela pudesse se identificar? Não é? Ou você acha que metade da população, de novo, um argumento da metade da população, né? Ou você acha que metade da população não merece estar num evento, né? Não, eu acho normal que meu evento só tenha homens mesmo. Isso é natural, isso é a tradição. Não dá mais, gente. Esse bonde tá passando, a gente tem que subir nesse bonde aí, gente, por favor. Tá? Mansplaining, maninterrupting, né? Essas palavras aí que aparecem, né? Até outro dia a gente não sabia que existiam essas palavras, né? Então você, meu caro colega homem matemático, policice, né? Se eu que gosto tanto de contar piadas, já me policiei há alguns anos para não contar certas piadas mais, né? Você também pode se policiar nisso e outras coisas, tá? Será que você não se descobriria com uma tendência de interromper mais a fala de mulheres do que de homens? Fica atento lá na sua reunião de departamento, no seu seminário do grupo de pesquisa, vê se não acontece isso, vê se você não faz isso, tá? Será que você não se descobriria com uma tendência de querer explicar, mas condescendentemente, algumas coisas a mulheres e não para homens? Tá? Fique atento a isso, tá? Na prática das pessoas próximas, nas suas próprias práticas, tá? Ou será que isso é somente feito pelos outros e não por você, que é tão pleno de virtudes, né? Tão razoável e tudo, né? Bom, já encerrado aí o chamamento para os colegas homens razoáveis, que eu acho que eu consigo ter algum diálogo, né? Terminei o que eu tinha que falar. E para aqueles que praticam assédio moral, assédio sexual contra suas estudantes ou colegas, não dirijo palavra nenhuma, apenas espero que enfrentem o rigor da lei e paguem por seus crimes. Tá? Bom, falando aí um pouco, para finalizar aí, as mulheres na minha carreira, como é que foram, como é que estão sendo até hoje, né? Meu doutorado foi orientado por uma mulher, né, pela Lúcia Junqueira, lá do IME-USP, né, além da parte científica muito forte, muito presente da professora Lúcia, ela vem se destacando exatamente muito nessa questão das orientações. Ela vem orientando muitos mestrados, muitos doutorados, seus doutores estão por aí empregados pelo Brasil, trabalhando, publicando, e muitos dos mestrados, as pessoas faziam mestrado com ela e já iam fazer doutorado no exterior, no Japão, na Alemanha, tá? Então, formação de recursos humanos sensacional da professora Lúcia. E, bom, né, o grupo de pesquisa esse, da professora Lúcia, né, esse grupo no qual eu fiz mestrado e doutorado, na verdade é um matriarcado, não há dúvida nenhuma disso, porque a nossa referência principal, em qualquer sentido, cientificamente, academicamente, pessoalmente, é a professora aposentada Ofélia Alas, né, que é um dos grandes nomes da topologia mundial, reconhecida mundialmente, muito respeitada, né.
E, bom, né, durante a parte final do meu doutoramento, a professora Lúcia estava grávida, afastada do trabalho, né? Essas são outras questões centrais, por lugar de fala, não sei o que tem que levantar isso, mas talvez apareça aí na discussão posterior, né? Mulheres engravidam, mulheres cuidam dos filhos, tá certo? A gente tem que pensar nos congressos sempre, se possível, colocar uma creche, esse tipo de coisa e tal. E, bom, durante a gravidez e afastamento da professora Lúcia, eu tive a chance, a honra, né, de trabalhar diretamente com a professora Ofélia por vários meses na reta final da minha tese, e isso foi muito importante para a minha formação como matemático. Bom, esse slide tem um ovinho de Páscoa aí para ver se vocês viram o meu machismo, né? Escrevi e falei, estou sendo machista aí, né? Mulheres cuidam dos filhos, né? Mulheres cuidam da casa e tal, né? Homens temos que ajudar, né? Minha esposa vai me dar bronca, eu acho que, mesmo eu acho que não ajudo tanto quanto deveria, ajuda um pouquinho, né? Que também tem que ficar atento a naturalizar tradições aí que com a prática podem mudar, né? Pai e mãe tem que cuidar do filho, pai e mãe tem que cuidar da casa, né? Enfim. Outro grande orgulho que eu tenho é que minha bisavó acadêmica, né, orientadora, o orientador da minha orientadora, faleceu mais ou menos recentemente, a Mary Ellen Rudin, né? Para quem é de matemática, ela era esposa do Rudin dos livros de análise, né? E foi uma matemática central também no desenvolvimento da topologia conjuntista. Né, pode ver que uma simpatia de pessoa, diz que ela nos congressos, até já mais avançada de idade, ela tinha uma postura de avózinha mesmo, né, dos orientandos, infelizmente eu não conheci pessoalmente, não pude receber esse carinho dela, e era uma matemática muito generosa, né, até mesmo na sua prática, ela construía muitos exemplos, né, ela é conhecida por construir exemplos, às vezes difíceis, né, ela fez um primeiro exemplo em 1970 de um determinado tipo de espaço, foi o primeiro exemplo válido, sem nenhum axioma adicional da teoria dos conjuntos, um exemplo puro, absoluto, digamos assim, né? Então, ela construía coisas, né? Uma pessoa que fez isso durante a sua carreira como matemática, né? Uma das minhas principais colaboradoras, que prazer eu posso falar, né? Desde 2017 eu tenho colaborado ativamente aí com a nossa querida Valéria de Paiva, né? Que é uma das pessoas, né? Independente de gênero, né? Uma das pessoas da lógica brasileira mais reconhecidas no exterior. E para minha alegria, a gente também ficou bastante amigo aí com essa colaboração. Né? A colaboração começou antes de 2017, né? Mas deu uma reforçada a partir de 2017. Né? E esse é o nosso paper de 2017, que mesmo não sendo o primeiro trabalho em coautoria, esse trabalho aí que foi publicado no Proceedings do EBL 2014 posicionou claramente a linha de investigação da nossa colaboração, né? Que trata de interações entre a teoria dos conjuntos e as chamadas categorias dialéticas que foram introduzidas por ela mesma no final dos anos 80, né? Durante o doutoramento dela em Cambridge. E boa parte da minha produção desde então vem sendo nessa linha, ou publicando com ela, ou publicando sozinho, né? Essa questão aí das categorias dialéticas tá bastante presente no meu trabalho, né? E eventos, né? Depois que eu tive aquele momento de liberação na minha palestra lá em 2017, a coisa começou a pegar, né? Movimento, a pegar, né? Momento, né? Essa coisa da física, né? A partir do ICM 2018, né, no qual ocorreu o chamado WM², que foi o World Meeting for Women in Mathematics, né, a questão da mulher na matemática ganhou um grande destaque, começaram a surgir no Brasil muitos eventos ou específicos para mulheres na matemática, ou dentro de um evento matemático em geral, sempre tinha alguma mesa redonda para as mulheres na matemática. Também, como parte desse movimento, teve no EBL 2019, o último em João Pessoa, teve uma mesa redonda bastante marcante, dedicada a mulheres na lógica, né? E eu acredito que eu posso dizer que essa mesa redonda pode ser encarada como uma pedra fundamental do que é hoje aí, né? O embrião do que é hoje o Lógicas Brasileiras, né? Acho que começou aí nessa mesa redonda no EBL 2019. Bom, o próximo EBL vai ser em Salvador, eu estou na organização, né? Supostamente vai ocorrer em outubro, esperamos que todo mundo esteja vacinado até lá, e a gente acha que vai ter mais mesas redondas, vai ter mais coisas acontecendo, né? As coisas estão seguindo aí o seu caminho, né?
Aqui tenho 3 amigas muito queridas, a Maite Kulecha, a Cristina Brecha, a Manuela Souza. Maite Kulecha trabalha em Recife, Cristina Brecha em São Paulo, no IME-USP, e a Manuela Souza, minha colega da UFBA. Então, aí as 3 em Campina Grande, em março de 2019, elas ou iam fazer, eu tinha acabado de fazer, uma mesa redonda sobre mulheres na matemática, né? E eu tenho a ilusão de que elas olharam para a câmera pensando em mim, que a foto ia chegar para mim. Como disse o Etienne, a gente pode sonhar um pouco, né? Das 3 aí, a Cristina é a única que é lógica, né? Teoria de conjuntos, também com formação na USP. Ela trabalha mais com teorias de conjuntos em análise e espaços de Banach, enquanto a linha minha, da Lúcia e da Ofélia, é teorias de conjuntos em topologia geral, né? Então, ela foi para o lado da teoria dos conjuntos em análise. Né? E é engraçado que são 3 amigas de momentos completamente diferentes da minha vida. A Manuela, quando eu fui para a UFBA, ela foi estudante, agora é minha colega, né? Atualmente é minha coordenadora no programa de mestrado, é minha chefe no programa de mestrado dela. Né? A Maite é minha contemporânea do doutorado da USP, ela fez doutorado em matemática aplicada, mecânica celeste, pessoal muito querido também. E a Cristina, chamada Kika, né? Eu estava no mestrado, ela era estudante de graduação ainda, já era do centro acadêmico, né? Aquela pessoa que se acompanhou a carreira toda dela, né? Eu devo ter uns 10 a 15 anos por cima dela aí, ela é mais jovem que eu, bastante, né? E hoje é uma teórica de conjuntos muito reconhecida, já participou de comitês científicos, de congressos bastante tradicionais, né? Uma pessoa completamente inserida aí na teoria dos conjuntos do mundo, tá? E aí, estavam fazendo aí uma mesa redonda sobre as mulheres na matemática, né? E, bom, quando que foi o momento culminante desse movimento todo, né? Foi o evento Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas no INPA, foi em julho de 2019, né? Agora, depois de 10 meses em casa, julho de 2019 parece outra época, né? A gente podia aglomerar, a gente podia ir no bar tomar uma cervejinha, né? Nossa, que outro mundo era esse, né? E pelos vídeos que eu fiz, foi um encontro muito potente esse, né? Quem sempre fala potente é a Maite, tem que dar crédito aí pro uso da palavra, né? Ah, foi uma mesa redonda potente essa. E, bom, à esquerda tem a Cristina Brecht, ali à direita tem a Manuela Souza com a Valéria de Paiva, né? A Maite está aqui também mais à frente, né? No centro aí tem uma grande matemática brasileira de geometria algébrica, que é a Carolina Araújo, né? Quase me escapa o nome dela. Carolina Araújo ganhou recentemente o Ramanujan, né? O prêmio Ramanujan, né? E são pessoas aí, à direita está a Simone Moraes, da UFBA aí, pessoa muito importante no movimento aí de feminismo negro aqui em Salvador, na universidade. E assim, isso foi no final de julho, né? Eu cheguei a pensar, nossa, vou gastar alguma milhagem que eu tenho para ir lá assistir em loco. Depois pensei, não, eu não tenho lugar de fala, é melhor eu ver a distância, deixa elas curtirem o momento delas, né? E assim, cada vídeo que eu via do evento, eu ficava emocionado, assim, né? Tava todo pimpão, nossa, minhas amigas participando, né? A Valéria, né, representou a lógica no evento, ela deu uma palestra, era uma das palestras principais, né? Quem foi que apresentou a Valéria, né? Foi a Elaine, que foi lá falar da Valéria. Ah, estamos aqui com a Valéria de Paiva, uma grande lógica brasileira e tal. Ela fez a apresentação da Valéria para a audiência lá, né? E aqui tá a última foto dessas que eu ficava todo babão, né? E assim, podia falar, nossa, minhas amigas todas na linha de frente, né? Tem ali a Manuela, tem a Cristina, tem a Maite, tem a Simone, né? Tem a Valéria de Paiva aqui à esquerda, né? Acho que foi um momento muito bonito para as mulheres que estavam lá nesse evento no INPA, né? Diretoria da SBL, né? Como membro da diretoria da SBL, desde 2017, tenho aí trabalhado com as minhas amigas Juliana Bueno e Cláudia Nalon. Tá aí essa foto aí na Assembleia de 2019, no EBL de uma pessoa. Tá faltando só o Cassiano aí na foto. O Cassiano estava prestando contas como tesoureiro, estava em outro lugar do palco, né? E eu com a Cláudia Nalon e o Bruno Lopes, a gente tem uma conversa contínua, aberta no Facebook, já há muito tempo antes de ser os 3, no caso,
muito tempo antes de estar os três na diretoria da SBL, a gente já tinha essa conversa constante no Facebook, então é como se a gente conversasse sem parar já há mais de 6, 7 anos, sei lá. E é muito gostoso isso, o trio tem um código aí entre nós, mas abafa o caso, deixa pra lá, né? A gente tem um nomezinho, código para quem somos nós três, é uma relação muito bacana que eu tenho com a Cláudia e com o Bruno, né? E se falando da SBL e da EBL, a gente não pode esquecer de um pilar da lógica brasileira, que é a professora Ítala do Otaviano, lá do Play em Campinas. E, inclusive, já para quem estava na última assembleia da Sociedade Brasileira de Lógica já sabe, foi decidido lá, a partir do próximo EBL, será para sempre, né, em todas as edições vindouras do evento, a professora Ítala será homenageada com uma palestra numa sessão com seu nome. Tá? Vai ter lá a sessão Ítala do Otaviano em qualquer EBL, e vai ser sempre uma palestra apresentada por uma pesquisadora na área de lógica, né? E a primeira palestra Ítala do Otaviano vai ser apresentada, né, não por acaso de todo direito, pela própria Ítala do Otaviano, ela que vai apresentar essa primeira palestra na sessão com seu nome, e será também a palestra de abertura do 20º EBL em Salvador. Tá? Uma satisfação para mim como um dos organizadores aí, um dos co-chairs, poder contar com essa participação da professora Ítala. Tá? Colaborações em eventos, né? Com a Elaine Pimentel, né? A nossa colaboração, né? Principal, que deu gosto de colocar lá no Lattes, para ter o nome da Elaine no meu Lattes, né? Foi quando a gente organizou a sessão especial de Lógica Matemática no Joint Meeting Brasil-França, no INPE em 2019. Foi logo depois que eu voltei de Barcelona, de um período que eu passei lá. Bom, aqui abaixo é a cervejinha em Botafogo depois do evento, que ninguém é de ferro, né? Eu lembro que eu tirei essa foto e pensei, nossa, eu tenho que mostrar para a Cláudia ficar com inveja, que a gente estava lá no Rio, em Botafogo, tomando uma cervejinha, né? Mas essa foto ficou meses depois na minha máquina, fui achar só agora, praticamente, né? Aí, Cláudia, fica com inveja, que estava nós três lá tomando uma cervejinha em Botafogo, né? Bom, outra coisa com a Elaine, né? Teve que a minha vez que eu fui para Natal em 2017, dar o meu mini curso sobre ultrafiltros, e eu ficava pedindo para todo mundo abraçar e aceitar o seu ultrafiltro preferido, né? Uma sugestão que ela gostou muito, né? Depois ela fez esse desenho super simpático aí, né? Tome seu ultrafiltro preferido, né? E isso é outra história, né? Outro momento bacana que eu tive com a professora Elaine Pimentel. Mais de eventos, eu tive muito prazer de trabalhar com a Márcia Falcão Farias na organização do segundo workshop da Sociedade Brasileira de Lógica, né? Fomos nós dois e mais o Francis Kleber Ferreira. E esse evento ocorreu em 2018 em Fortaleza, né? Foi um satélite do 13º LSFA. A Márcia que tira essas fotos lindas em preto e branco, né? E não foi ela que tirou, com certeza não fui eu, né? Essa foto foi tirada depois que acabou o evento, na sexta-feira, que foi o workshop da SBL. E foi no Dragão do Mar, né, esse lugar comparável ao Pelourinho aqui de Salvador, esse lugar sensacional que a gente tem em Fortaleza. E aí a gente tem a Márcia, né, do lado tem o Carlos, né, que também é lógico, seu companheiro da Márcia, e do lado direito, não precisa apresentar, né, tá aí o nosso grande Luiz Carlos Pereira, né. E, bom, fechando essa coisa de eventos, né, eu fiquei muito contente no comecinho de 2020, né, o último evento que eu fui antes do atual estado de coisas, né, quando a Daniele Nantes me convidou para falar no seminário informal, mas formal, né, que é a parte de teoria da computação no muito tradicional workshop de matemática da UNB, né, isso foi em fevereiro de 2020, né, espero poder ir mais vezes, quando a gente puder aglomerar novamente, né? Aí a foto, eu tô lá atrás, eu sempre tenho que ficar atrás na foto, às vezes aparece só minha cabeça, enfim. E tá a Daniele de Branco aí próxima de mim, tá o Maurício, o Francis Kleber tá ali à direita, o Bruno tá do meu lado, né? E vários estudantes, né? Sempre bom ver as meninas participando, né? E acho que é isso. Já falei demais, né? Espero que cada vez mais as mulheres da lógica brasileira possam desfrutar dessas sensações que eu quis destacar no título, né? Essa coisa de existência, né? Plena, atuante, reconhecida, declarada de peito aberto, e de pertencimento, né? Pertencimento a uma comunidade tão rica como a nossa, dos lógicos brasileiros, e essa comunidade tanto mais vai se enriquecer, quanto mais mulheres participem dessa comunidade. Eu, por enquanto, sigo como Forrest Gump da história, vou fazendo um pouquinho aí como coadjuvante, um dia de cada vez, né?
nessa caminhada, espero seguir, né, a Little Help for My Friends, né, espero seguir contando com a ajuda das minhas amigas lógicas. Então, um beijo para a Valéria, para a Elane, para a Cláudia, para a Cristina, para a Juliana, para a Gisele, para a Daniele, para as duas Renatas, né, todo mundo conhece as duas Renatas, para a Ana Tereza, para a Márcia, para a Aline aqui de Salvador, que vai ser co-chair comigo aqui, a gente vai organizar o EBL, pessoa muito experiente, com certeza vai ajudar muito. E um abraço aqui de Salvador, que é o ponto mais vermelhinho do mapa do Brasil, né? Se você não entendeu isso, procure os mapas de votação em 2018, né? Para Carolina, em memória, né? Força para o movimento das lógicas brasileiras, e aproveito para fazer um chamamento, lógicas negras, apresentem-se, né? Eu lembro que acho que o primeiro post no Instagram sobre esse evento de lógica e representatividade, primeiro, segundo, terceiro comentário, tinha lá uma moça negra perguntando, e cadê as lógicas negras, né? Apresentem-se, se quiser, escrevam para mim, eu coloco vocês em contato com a Manuela, que tem muita experiência em como organizar esse tipo de coisa, como buscar informações, como fazer levantamentos, de onde ela fez o levantamento, de onde estavam as matemáticas negras. Então, se alguma lógica negra quiser fazer esse levantamento, com certeza eu estou disposto a ajudar. A Manuela, tenho certeza que conversando com ela e colocando ela em contato, ela também vai ajudar. E eu sempre termino qualquer palestra que eu faço fazendo uma propaganda de Salvador, do nosso grupo de pesquisa que está lá atuante, e agora mais ainda, porque a gente vai ter, né, inclusive foi batido o martelo hoje aqui com o comitê local, spoiler aí do evento, a gente já decidiu que a data do evento, bom, a gente vai falar para a diretoria da SBL, mas acho que vai ser aceito, né? O evento está marcado para acontecer na semana de 11 a 15 de outubro, quando esperamos que todo mundo vai estar vacinado já, né? Esperamos poder fazer um evento presencial, todo mundo de máscara ainda, porque nos próximos 2 anos vai ter esse acessório na cara de todo mundo, né? Então, é isso. Deixa eu começar a me despedir de vocês aqui. Estou aqui de volta. Acho que estou de volta, né? Então, estou aqui na minha casa em Salvador. Me despeço de vocês aqui com uma visão da Avenida Paulista de noite. Saudade de viajar, saudade de pegar a mala na esteira do avião, enfim, né? E aqui para todo mundo, uma visão aqui da Frida Kahlo, né? Frida Kahlo e a Calaveira Catrina, né? Essa grande personagem da cultura mexicana, de Posadas, né? Esse artista plástico mexicano. Isso aqui é um pedaço da obra aqui Diego Rivera se colocou como menino, né? Isso aqui é uma parte de um grande painel muito lindo que tem na cidade do México, né? Sonhos de uma tarde de verão na Alameda Central. Então, obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Fiz com todo carinho, né? Esse foi o meu blog post que eu estava devendo desde agosto. Acabei entregando no formato de palestra. Obrigado. Até mais.